Bom dia, meus amados irmãos. Mas eu não peguei não. Mais uma vez estamos aqui na igreja para estudarmos a palavra de Deus e ainda estamos trabalhando com o tema igreja. E vamos continuar então. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios e vamos ler um pouquinho dela, como nós temos feito nos outros domingos. Meditando um pouco a respeito do que a Bíblia fala sobre a nossa vida como crentes, como igreja. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 1. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar assentados mesmo. E vamos meditar depois em alguma coisa sobre o que está sendo dito aqui. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanes. Além desses, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios.
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por mais essa manhã, onde nós estamos aqui com saúde, com vida, buscando, meu Pai, aprender um pouquinho mais de Ti. Perdoa os nossos pecados, dai-nos a Tua luz, a Tua sabedoria, ilumina os nossos pensamentos e nos faz entender a Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos estudar esse texto. Nós vamos fazer aqui talvez uma divisão, um contraste, como de fato existe no texto. Aqui nós vemos no final dele Paulo falando sobre Deus e sua sabedoria e comparando a sabedoria e a inteligência de Deus com os pensamentos humanos. Então nós vimos aqui Paulo falando a respeito da igreja. Vocês estão enriquecidos em todo o poder de Deus, né? Vocês têm todos os dons, não tem falta de nenhum. Só que eu vejo aqui que tem esse problema, né? De que existem divisões entre vocês. E então, Paulo, de uma forma que ele vai relacionar a causa dessas divisões com o ser humano. E ele vai colocar, essa é a sabedoria humana, certo? Que leva a esses tipos de coisas. Enquanto que a sabedoria de Deus é diferente. Então ele coloca e faz essa comparação, né? Bom, essa cidade, eu estava lendo aqui nessa Bíblia, ela tem aqui algumas informações históricas e arqueológicas. Era uma das principais cidades do mundo daquela época, tá? Então, é uma cidade onde ela era um local que fazia ligação com outros locais, né? Então passava muitas coisas, tinham que passar por ali para chegar em outro lugar, como se fosse um terminal, né? Quando a gente tem, por exemplo, terminal de ônibus, terminal de metrô, terminal de aeroporto, e tem os de navios. Aqui era navios, né? Uma cidade que tinha comércio marítimo. Então, quando você tem esse tipo de situação, existe muita gente de diversos lugares correndo por ali, passando por ali. Então, o ambiente é um ambiente de vasta variedade de pessoas, de línguas e de pensamentos. Então, era uma cidade que ela era globalizada, vamos dizer assim, certo? Então as pessoas, elas falavam diversas línguas diferentes, tinham muito conhecimento sobre cultura e tinha muita filosofia. Era um dos polos aqui de filosofia. Existiam templos, então existiam múltiplas visões religiosas, múltiplas visões filosóficas, existiam múltiplos tipos de comércio, existia gente com dinheiro fazendo comércio, existia gente que era servo, né? A casta dos empresários, a casta dos servos, dos escravos. Eu li aqui um dos dados arqueológicos, era
cerca de 250 mil pessoas livres e 400 mil que eram escravas, que não eram livres, né? Então existia, né, tudo isso, todo esse ambiente nessa cidade. Isso, geralmente, né, nas nossas igrejas, o ambiente da sociedade onde a igreja é localizada, ela vem de fora para dentro e influencia dentro da igreja. Então, dentro da igreja, veja bem, aqui nas notas de rodapé fala que alguém falou aqui, um dos eruditos da época, historiadores, falou que em cada esquina, eu não lembro aqui direito, mas em cada localidade ali sempre tinha alguém que se alegava o sábio e que tinha alguma solução para os problemas da vida. Esse era o tipo de sociedade que as pessoas viviam, né? Pessoas muito vividas, muito eloquentes, muito filosóficas e tal. E isso vem refletir para dentro da igreja. Isso vem influenciar o ambiente dentro da igreja. Então, ali dentro da igreja surgiram partidos, né, políticos, partidos políticos. Então, um defendia: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, que são as pessoas que eram muito influentes na igreja no mundo inteiro. E outros até falavam: não sou de ninguém, eu sou de Jesus Cristo, né? Eu sou melhor que todo mundo, eu sou de Jesus Cristo. E nesses ambientes de divisões, então Paulo vai tratar disso, que essa sabedoria humana, ela nos traz uma arrogância que causa a divisão. E Paulo vai começar a tratar, então, essa igreja tinha vários problemas, mas um dos problemas que ele vai tratar, que ele vai mostrar para a igreja, é que essas divisões, que esses partidos eram causados pela falta de humildade, baseada: eu estou certo porque eu sou mais inteligente que você, certo? A minha opinião é melhor que a sua, porque eu sou mais inteligente que você. E Paulo vai mostrar que isso é gerado pela arrogância humana, pela sabedoria humana, que não levou nunca a nada, ninguém a nada. E ele vai mostrar que a sabedoria de Deus é mais forte que os homens, que Deus usou as coisas fracas, né, as coisas que não são, para confundir as que são. E Deus chamou os pobres, não chamou os ricos, né? No começo de tudo, principalmente os pobres, né? Lógico, chamou os ricos também. Então, tudo isso ele vai contrapor ao ritmo da sociedade que estava invadindo a igreja, mostrando que dentro da igreja, o ser espiritual não é o manifestar de muitos dons como eles tinham, porque ele disse aqui no começo, nos primeiros versículos, que eles tinham muitos dons, mas é a postura da pessoa, a maturidade da pessoa em Cristo, não maturidade conforme o mundo, a sabedoria da pessoa, não sabedoria conforme o mundo, mas tudo baseado em Cristo, como Deus ensina, né? E em muitos textos das cartas de Paulo, nós vamos ver Paulo, ele falando da grandiosidade de Deus, das coisas de Deus, ele fala quão profundas, até tem uma música que fizeram, quão profundas as riquezas, né? O saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, os seus caminhos, que é baseado nesses versículos, esses textos que Paulo escreveu. Então ele tenta mostrar para a igreja, para nós, porque vamos pegar a vida de Paulo. Paulo, ele foi arrebatado, ele conta, até o terceiro céu. Ele viu coisas que ele diz que são inefáveis, né, indizíveis, não tem como explicar, e que não é lícito falar. E ele só fala isso, ele não entra nos detalhes, né, porque, como ele falou, já não dá para descrever. Então ele está olhando de cima para aquilo que foi mostrado para ele, pela experiência com Deus,
E ele tenta olhar para baixo e falar para a igreja: calma, vocês não sabem o quão maravilhoso é, vocês não fazem ideia do quão incrível, do quão poderoso é. Um dos mistérios foi aquele que ele revelou, lógico, um dos mistérios revelou, que foi aquele que nós já abordamos nas aulas passadas, que é a própria igreja. Um mistério que esteve oculto, todo o Antigo Testamento, ninguém, nem os anjos sabiam, que Deus ia abrir a possibilidade de salvação para toda a raça humana, para todos os povos, através do Evangelho, através da pregação, da fé, da salvação em Jesus Cristo. Então, Paulo, se a gente for ler também Hebreus e outras cartas, vai demonstrar que existe toda uma realidade, todo não um mundo, mas um universo de coisas muito além da compreensão humana, e é sobre essa maravilha, esse espetáculo que é tão difícil de comunicar, que nós, servos de Deus, temos falado para o mundo e oferecido para o mundo. Tinha uma série antiga que tinha na minha infância e depois refizeram agora, que chama, aqui no Brasil chamava Além da Imaginação, e é bem isso. A Bíblia vai falar exatamente com essa palavra: aquilo que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou até o pensamento humano, o ser humano nem conseguiu imaginar, é o que Deus tem preparado. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade, o mundo vai achar que é uma loucura, porque é fantástico demais, é diferente demais, é impensável demais. E o ser humano, ele sofre, o ser humano, eu costumo falar assim, o ser humano, ele troca a mesa do Senhor, o banquete do Senhor, por migalhas. A riqueza desse mundo é migalhas. A saúde, que você possa viver com saúde nesse mundo, é migalhas. Ter um relacionamento, ser feliz, um relacionamento é migalha. Sabe, casar, ter filhos, viver, ver os netos, é migalhas. São migalhas. O que Deus tem para nós é muito, muito, muito superior. E é disso que Paulo trata quando ele aborda os problemas da igreja, e ele vai falar sobre a sabedoria de Deus, sobre o que é o poder de Deus, e ele fala que não é com sabedoria de palavras humanas. Porque lá, então, vejam bem, as pessoas que tinham muito conhecimento de filosofia, muita oratória, elas esperavam que Paulo chegasse e fizesse aquele discurso bonito. E Paulo, em determinado momento, ele vai falar: olha, desculpa, eu não sou assim, né? Eu não falo bonito. Eu não estou aqui para hipnotizar vocês com o meu discurso, com palavras bonitas. Isso é vazio. Eu tenho muita dificuldade, né? Vamos imaginar que Paulo estivesse falando assim, para colocar as coisas que eu tenho para colocar. Então, não dá para poder fazer um discurso bonito. Eu estou falando com muita dificuldade porque as coisas são elevadas demais, né? Então, realmente, é bem isso mesmo. Discursos bonitos e vazios. E o discurso de Paulo não tão bonito, mas, como o irmão Luiz fala, muito rico, né? Riquíssimo.
não é vazio, não é nada vazio. E esse mundo nosso de hoje em dia, a gente tem vivido isso. O nosso mundo, ele é um mundo superficial, um mundo vazio. Você vê as pessoas, elas andam pela rua, elas são muito bonitas, elas se vestem muito bem, etc. Mas elas são feias por dentro. Eu sempre falo a questão que eu vivo, né? No meu dia a dia, ali, todos os dias quando eu vou trabalhar, eu vejo ali os mendigos na rua. Eles estão se alastrando por São Paulo, né? Você não vê isso na televisão, mas você vê na rua, né? É um problema que cresce e que ninguém fala nada. Então é assim, o meu pensamento é: como é que nós queremos ser um país melhor, crescer, prosperar, enquanto a gente está andando na rua, praticamente pisando nas pessoas, pisando nas fezes, na urina das pessoas, no sangue das pessoas. As pessoas caídas na rua com bolsa de colostomia, você sabe que a pessoa tinha que estar no hospital, idosos, crianças, comendo lixo, revirando lixo. Como é que a gente quer ser um país melhor? Como é que a gente quer se dizer que é uma sociedade civilizada, humana, se a gente não trata desse problema? Eu quero prosperar enquanto tem um ser humano do meu lado, comendo lixo igual um cão, todo fedido, sujo. Como que é isso? E nós nos dizemos seres humanos, nós nos dizemos pessoas civilizadas, nós nos dizemos pessoas, como diz aqueles políticos lá, sua excelência, sua não sei o que. Você não é nada. Você não é nada. Não tem como você querer dizer que você tem alguma moral, algum valor, quando você passa e caminha pisando nos restos mortais das pessoas, porque as pessoas ainda estão vivas, né? Mas você passa andando sobre elas. Não tem como. Que hipocrisia. Vamos fazer então aqui um brinde à nossa hipocrisia, não só dos nossos governos, mas de todas as igrejas. Eu quero chamar o meu confronto, a minha palavra. Mas você é um de nós, todos nós estamos errados. Estamos. Agora eu tenho a cara de pau de falar sobre os problemas. Aliás, não é. Eu sou obrigado a falar aquilo que me incomoda. Não adianta esconder e dizer que estamos corretos, que as nossas mãos estão limpas. As nossas mãos, sociedade brasileira, povo cristão e não cristão, não estão limpas. E aí quer ser abençoado, quer ser próspero, não vai. Não vai haver prosperidade, não vai haver a bênção do Senhor, não vai haver, porque nós estamos em dívida com aquilo que é o principal mandamento dele, o amor. Nós somos hipócritas e Jesus odeia hipócritas. Nós não podemos viver com um discurso de bondade, de fé, de amor. Nós precisamos viver, não só palavras. Nós precisamos construir coisas com as mãos. Tem que ser real, tem que ser verdadeiro. Não é essa aula não é para ser bonito, não é para mexer com as suas emoções, assim, fazer você se sentir maravilhado. E não é isso. Aquilo que é útil, aquilo que é bom de verdade,
ele não vai satisfazer o seu ego, ele não vai te dar paz, mas vai falar para você: sair da sua zona de conforto e mude, seja melhor. Então, a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra aqui de Paulo confronta a igreja. Vocês se gabam de terem dons espirituais, vocês não são espirituais. Vocês se gabam de Paulo, de Apolo, mas vocês estão brigando entre vocês. Porque está Paulo, Apolo, Pedro, todo mundo sentadinho ali no mesmo banco, olhando para as pessoas brigarem. Você está entendendo isso? Paulo, Apolo, Pedro, Jesus, todos unidos, vendo a igreja brigar, formando partidos. E Paulo vai falar: eu não posso ter seguidores. Se eu tivesse batizado todo mundo na igreja, foi batizado por Paulo, mas eu só batizei alguns, porque é uma prática. Batizo, agora você que está batizado, você vai batizar os outros. Paulo não saía batizando todo mundo, ele não tinha aquela cartilha, eu batizei tantos na minha vida de meu ministério, eu fundei tantas igrejas. Não tinha essa preocupação, esse orgulho, essas insígnias, né? Tantos líderes de igreja têm insígnias, porque eu tenho tantas igrejas que eu já passei, eu fiquei tantos anos numa igreja, são 20 anos de ministério numa única igreja, nunca saí de lá, nunca fui expulso, nunca tive rixa com ninguém, tantos orgulhos. Nós procuramos às vezes fazer coisas para nos orgulhar, para nos gabar, e eu pergunto para mim mesmo, para cada um de nós, a gente quer receber louvor dos homens ou de Cristo lá no céu? Então, quando eu falo aqui, a minha preocupação é que quando eu morrer, eu chegar lá e Jesus me cobrar, falar: ué, eu te dei conhecimento, te dei inteligência, te dei saúde, certo? Você foi abençoado com coisas que nenhum outro teve, e você fez o que com isso? Vou ter que prestar contas, e aí? Como é que fica? A minha preocupação não é com a opinião das pessoas, a minha preocupação é com Jesus Cristo lá em cima, quando eu chegar lá, porque é dele que eu quero algum elogio, porque o elogio dele faz toda a diferença entre a vida e a morte, entre você entrar no céu ou não. O elogio dele importa, o seu, desculpa, não importa, muito não importa. Vai talvez fazer eu me sentir bem aqui por 1 hora ou 2, mas não é como se fosse assim, o seu elogio não é como se você estivesse me dando dinheiro. Já o elogio de Jesus é como se eu recebesse dinheiro, porque é uma coisa que fica para sempre, né? Não que a gente está preocupado nas riquezas do céu. Eu conseguindo entender um pouquinho, o que eu acho que eu entendo um pouquinho da nossa situação. Eu tenho que dar graças a Deus se eu conseguir morar debaixo de uma árvore lá no céu. Não estou preocupado com aquelas, como é que fala, galardão no céu. Quando você chegar, você vai ter uma mansão no céu, você vai ter uma coroa cheia de pedrinhas. A minha preocupação é será que eu vou conseguir pelo menos chegar lá no céu e poder encostar debaixo de uma árvore e descansar? Se eu conseguir entrar, tá bom. Porque todos nós aqui, gente, para pensar na diferença, na distância que a gente está
daqueles crentes do primeiro século, o quanto nós somos longe deles. Eles morreram por causa da fé deles, e a gente está aqui confortável. Se aqui tivesse ar-condicionado, eu ia falar, a gente está aqui confortável no ar-condicionado, mas aqui ainda não tem, mas quando puder a gente vai ter. Aí a gente vai poder falar, nós estamos confortáveis no ar-condicionado, né? Mas vamos comparar, não vamos longe, vamos aqui, sair daqui do Brasil para o Oriente Médio. Quantos cristãos são muitas vezes mais crentes do que qualquer um de nós, porque eles estão arriscando as suas vidas por causa de Jesus? Porque quando um jovem muçulmano se converte a Jesus, ele tem que fugir da casa dele, porque os próprios parentes dele, o próprio pai e a mãe querem matar ele. Ele perde a família, perde tudo, sabe? Então, as nossas igrejas no Brasil, elas muitas vezes estão em dívida com Deus, no sentido de ser igreja de verdade. Alguns citam, por exemplo, o exemplo da Coreia do Sul, se eu não me engano, onde pessoas, não sei se é a Igreja Batista, que é uma das maiores do mundo, ou é uma outra igreja, não sei quantas mil pessoas na igreja, 40 mil, sei lá, e as pessoas, num país próspero, rico, não é Brasil não, é primeiro mundo, o pessoal sai de manhãzinha para orar, antes de ir para o trabalho, sei lá, vai entrar no trabalho às 8 horas, 5 horas, 6 horas da manhã, está lá na igreja orando, antes de ir trabalhar. Depois vai trabalhar. Não dão sobre perseguição, eles vivem na prosperidade, na riqueza, só que eles têm uma disciplina de estar na igreja buscando a Deus. Não é um dia da semana, não é uma quarta-feira, não, é todo dia. Aí a gente quer se comparar, dizer que a gente é crente, que a gente faz muito quando a gente vem numa quarta-feira ou vem no domingo de manhã. Aí eu falo para você, aí você quer prosperidade, quer que o Brasil seja primeiro mundo, quer que o Brasil tenha um presidente evangélico, não vai ter. Não vai ter. Do jeito que está, não vai ter bênção. A salvação é de graça, é para você, né? Você não teve que pagar pela salvação. Quem pagou foi Jesus. Para ele não saiu de graça, não. Mas para você sai de graça, é só você aceitar Jesus. Agora, bênçãos, eu costumo falar que as bênçãos não são. A bênção é para quem faz as coisas direito. Por exemplo, eu sou crente, aceitei Jesus, vou para o céu, beleza, então eu posso me prostituir, vou namorar aí com uma, com outra, tá tudo beleza, vou fumar, vou beber, vou morrer, vou ir para o céu. De repente até vai, vamos supor que fosse. Agora, eu não quero ter câncer, eu não quero ter doença venérea, eu não quero pagar pensão para um monte de mulher com um monte de filho. Eu quero essas bênçãos, vivendo essa vida devassa, nunca que vai ter. Vai viver de mal a pior, no meio da sujeira, e ainda vai ser amaldiçoado, porque se você diz que é crente, quer seguir a Jesus, certo? E você vive uma vida errada, e você diz que segue a Jesus, sabe o que Jesus vai falar? Opa, esse aí está dizendo que é meu, mas só que ele não está muito bem não, mas ele diz que é meu, se ele é meu, eu tenho direito sobre ele, se eu tenho direito sobre ele, eu vou aplicar a correção. Tem uma mulher no Apocalipse que ela estava se prostituindo dentro da igreja, aí Jesus escreve lá no Apocalipse, olha, eu dei chance para ela se arrepender, mas não se arrependeu. Agora eu vou jogar ela, aqueles que se prostituem com ela, os filhos dela, todo mundo debaixo da doença. Vai todo mundo pegar a doença, vai todo mundo perecer.
Porque Jesus é de verdade, ele existe, ele é o Senhor da igreja, ele é o chefe e ele administra. Imagina como se ele fosse o presidente de uma empresa, certo? E aí o funcionário está diz que é funcionário, está com a camiseta da empresa, mas está escandalizando, está fazendo mal para a marca da empresa. O que o patrão vai fazer? Se o patrão for um cara muito legal, não quiser demitir logo de cara, o que ele vai fazer? Chama esse funcionário aqui. Oi, patrão, tudo bem? Então, né? Eu não sei o que eu faço com você, seu José. Seu José, olha, eu já falei tanto para os seus supervisores, todos eles falaram que não conseguem te dobrar, você continua dando trabalho. O senhor quer ser mandado embora? Não, patrão, não, eu tenho assim conta para pagar. Ah, é, seu José. Mas, seu José, não dá para ser assim. Então, sabe de uma coisa? Está aqui o seu Cláudio. Conhece o Cláudio? Conheço. A partir de agora, seu José, você vai trabalhar com o seu Cláudio. Vai fazer tudo o que ele mandar. Ô, patrão, veja bem. Não, seu José, isso já aconteceu comigo. Mas foi uma besteira, né? Era jovem, eu questionei um supervisor, uma outra supervisora acima não gostou do que ela ouviu, aí me tiraram de um setor que estava muito simples, muito tranquilo. Eu pegava umas pecinhas eletrônicas e mergulhava num negócio chamado cadinho, serviço light. Aí me tiraram dali e foram para o setor de chapeamento. De chapeamento eu tinha que pegar um monte de ferrinho assim e tchuc, formar o transformador. Era um serviço horrível. No final de semana minhas mãos ficavam aqui doendo, pegando fogo, tendinite, porque eu desobedeci, não me mandaram embora e me trocaram de setor por uma punição. Eu perdi a oportunidade que eu tinha, certo? Uma posição boa por causa de uma bobagem. Porque a pessoa pediu para fazer o serviço, eu dei uma resposta assim grosseira, né? Não sou dois, né? Não consigo fazer as duas coisas. E aí nem foi o supervisor que ouviu isso, ele levou de boa. Foi a que estava acima dele, que não gostou, e resolveu que deveria me castigar. E muitas vezes acontece isso. Aí a pessoa não anda, está dentro da igreja, não é abençoada, vê todo mundo comprando carro, trocando carro, com saúde, e ela não sabe por que ela não tem saúde, por que ela nunca consegue trocar de carro, por que ela não consegue trocar de serviço, por que ela não prospera. Não vai prosperar. Não adianta fazer campanha, não adianta fazer nada. Vai viver na miséria. Por quê? Porque Deus quer, porque é isso que você merece, porque você não faz as coisas direito. Ah, mas tem gente que é uma pessoa correta e é humilde, não tem tudo isso. Tem. O caso de Jó. Jó não tinha culpa de nada. Agora, quem sabe da vida, quem sabe de que está devendo no cartório ou não, é você. Não é a minha função julgar ninguém. Eu só estou falando aqui como é que as coisas funcionam. Certo? Eu já preguei, não aqui, nessa igreja, mas já preguei em outra igreja. Algumas pessoas até gostaram da pregação. Eu explicando que algumas coisas na vida são assim. Sofre por causa do pecado, né? Pecado de Adão e Eva original. Todo mundo sofre, todo mundo tem que usar óculos em algum momento da vida. Tem uns que estão sorte e não precisa. Todo mundo envelhece. Pecado original. Você errou, sofre porque você errou por culpa dos seus pecados, se conserta, você vai sofrer menos. Ações do inimigo, você não tem culpa de nada, o inimigo ataca porque você é lindo, porque você é de Jesus. Sofre porque o inimigo está te atacando. Ah, mas Deus tem que proteger. Não é assim, do jeito que você está pensando, tão simples assim não, tá? Paulo era jogado na prisão, era chicoteado, e era obra do inimigo, lutando contra a igreja. Às vezes Deus livrava, às vezes não, tá? Fazia parte do trabalho, ossos do ofício. Jesus avisou que ia ser assim. Então, o soldado que está no meio da guerra e não quer levar um tiro, eu não sei o que ele está fazendo no meio da guerra.
Quem pisa no campo de batalha da guerra tem que saber de uma coisa: você pode não voltar. Não tem técnica, não tem nada que garanta que você não vai voltar. Então você entra para matar e para morrer. Se você voltar, você deu sorte. É engraçado as histórias de filmes de guerra que você vê. Um cara às vezes volta para casa, ele volta culpado. Ele fala assim: eu não merecia, eu não era tão bom quanto o soldado fulano de tal. Ele me salvou tantas vezes, eu nunca consegui salvar ninguém. Ele venceu tantos inimigos, eu nunca venci. Ele que devia estar aqui. Ele é um herói de guerra, eu só sou um sobrevivente. Eu dei sorte. Eu só sobrevivi. É essas coisas que acontecem na vida, porque a vida é assim. E a vida cristã é uma batalha espiritual. É uma batalha, é uma guerra. Então algumas lutas você vai perder, outras você vai vencer. Conforme você for se tornando mais experiente, você vai conseguir se levantar mais rápido dos tombos, vai vencer mais batalhas, até o dia que você vai lutar a sua última batalha. Porque a vitória da guerra é lá no final que vai trazer Jesus Cristo, não é você. Então um dia todos nós, soldados, nós vamos cair no campo de batalha, enquanto Jesus não voltar e pôr fim à guerra. E outros soldados virão nos substituir no campo de batalha. Então esse é o destino de todos os crentes. Ninguém vence a guerra, todo mundo espera o general Jesus vencer a guerra. Está todo mundo esperando ele vencer. Até que ele venha, nós temos que manter a nossa posição, defender o nosso fronte. Aquilo que nós conquistamos, então a igreja se manteve aqui, ótimo, passaram gerações, trocaram as pessoas. Outras pessoas estão aqui, pessoas que não construíram esse prédio, mas o fronte está aqui. Nós defendemos a posição. Aqueles que passaram por aqui defenderam a posição. É isso que é a luta da vida cristã. É isso. Tem um soldado antigo que está ali, que é a irmã Suíça, está desde o começo. Mas acho que a maioria de nós não estava no começo. Já trocou outros soldados. Mas a posição que a igreja conquistou nesse bairro para estar aqui, para estar pregando, ela está aqui pregando há 40 anos. É assim. E tem, a punição divina, que não tem a ver com os seus pecados, simplesmente às vezes Deus está aplicando um teste em você, está te aplicando uma lição, corrigindo um erro. Então assim, tem várias coisas. A vida não é simples, não é fácil, principalmente quando você é crente. Mas então o nosso grande problema é o nosso ego, a nossa suposta inteligência, a nossa suposta sabedoria. E a Bíblia vai falar que não, isso aí não é nada não. E vai falar que essa mensagem que é pregada ela é loucura para aqueles que estão perecendo. E as pessoas acham mesmo que a gente está pregando um conto de fadas. Só que na história de conto de fadas, ela não manda uma pandemia em cima de você, ela não manda um monte de gafanhoto. Eu achei engraçado que Deus ele foi bem assim, escrachado assim, Falou, vou mandar uma pandemia para ninguém ter dúvida de que sou eu, vou mandar os gafanhotos lá da praga do Egito, lá para o pessoal lembrar que sou eu que mando as pragas, que sou eu. Aí mandou os gafanhotos, nem sei o que aconteceu com os gafanhotos sumiram, Diz que eles vão voltar qualquer dia desses, eles voltam por aí, Mas Deus chamando a atenção, falando, olha, sou eu, vocês estão em dívida, vocês não são abençoados, vocês são amaldiçoados, porque vocês, eu falo principalmente dos crentes, o juízo de Deus começa pela igreja,
vocês que dizem que invocam o meu nome, vocês precisam ser dignos. Vocês não estão sendo dignos. Então, assim, nós, antes de sermos espirituais, de falar em língua, de ter revelação, de ter cura, de ter sinal, tudo, a gente precisa de ter sabedoria. Nós precisamos de ser humildes. Para você ter sabedoria, a primeira coisa que você precisa ter é humildade. A primeira coisa que você precisa ter para você ficar mais inteligente é admitir que você precisa saber mais, que você não sabe tudo, que você pode estar errado em muitas coisas. Para você crescer, você precisa enxergar que você precisa crescer. Para você melhorar, você precisa enxergar que você precisa melhorar. Porque se você achar que você já deu o máximo, já deu o melhor de si, que já está bom, você relaxa. Você não se esforça. Então, Deus, Ele merece muito mais do que a gente pensa. Mas a gente pensa que está bom porque Deus não fica reclamando, porque Deus não é um reclamão. Mas eu estou aqui para reclamar em nome dele e falar que não está bom não. Né? Que a gente pode fazer melhor, que a gente deveria estar fazendo melhor, que Deus merece mais. Mas é uma escolha nossa, não é uma ordem. Não é uma ordem. Não é na base da imposição. Deus é bom. Se a gente se importa com isso, Ele não, ou não, Ele manda o sol, Ele manda a chuva, vai mandar dengue, vai mandar chikungunya, vai mandar todas as pragas de rato, de barata que tiver. Economia vai andar ruim, vai andar para trás, de lado, vai dar tudo errado, mas sempre vai ter um pão para você comer, mas vai ser só pão mesmo, é pão e água. Pão e água não vai faltar não, porque você é filho dele. Mas se você quiser mais, não vai ter mais. Para você ser abençoado, você precisa ser servo fiel, para você ver as bênçãos de Deus. Mas nem é por questão de bênção. Que mané bênção? O que a gente está querendo? A gente já ganhou a salvação. O que a gente quer ser abençoado? Ficar correndo atrás de bênção? Não. Se a gente fosse pessoas melhores mesmo, a gente não estava nem preocupado com as coisas que Deus pode dar. A gente estaria preocupado em ser grato pelo que Ele já deu, que é a salvação. Já é muito. Se viesse alguma coisa, seria de bônus. Está vendo como é errado? Se a igreja tem esse slogan, vem aqui que você vai ser abençoado, meu Deus, ela está na contramão do que deveria ser. Venha aqui para a minha igreja, que aqui tem vaga para você trabalhar para Deus. Olha, esse é o slogan certo. Aí muita gente apoia. Esse é o slogan certo. Aí sim, aí faz sentido, aí está certo. Certo? Então, eu já falei bastante, os irmãos também, que é tudo bem light, quer dizer, na verdade peguei pesado, mas é light. E aí vamos abrir para conversas, porque senão fica só eu falando, vamos conversar, vamos trocar umas ideias, as experiências. Vamos lá. Pode falar. Só comentando a pessoa, a gente você deve, tá? Só comentando a pessoa falou agora no final, a gente é abençoado por ser salvo. Deus ser graça por isso, e foi isso que eu entendi. E a gente tem que ser bênção para abençoar e salvar outros. Exatamente. Então, tipo, se eu sou grato por ser salvo, eu vou ficar guardando isso para mim. Exatamente. E isso eu falo quando a gente fala, eu sou professora, né? Que quando a gente fala e a gente ensina, a gente aprende. Sim. Então, eu tô falando isso com ela também. E agora vou voltar um pouco lá no começo, porque senão eu esqueço.
alguém me ajuda aí. A gente não vai entrar no Tem Mateus 24, é o texto apocalíptico, mas está lá que ele vai chegar, realmente as pessoas vão chegar diante dele no dia do juízo. Eu falei, em teu nome eu batizei, em teu nome eu preguei, eu curei, etc. E Jesus vai falar, não conheço vocês que praticam a iniquidade, vão junto do diabo, para o fogo eterno. Tem um outro sobre, se o pastor estava falando das pessoas de boa. Tem sim também, Qual que é o inverso desse. Esse que eu acabei de citar, o pessoal estava na ativa. Nós fizemos coisas e Jesus não aceita, porque eles eram pessoas que faziam as coisas certas e faziam as coisas erradas ao mesmo tempo. Vocês praticam a iniquidade. Os outros não, são julgados e condenados porque não fizeram. Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu estava enfermo, vocês não foram me visitar. Quando eu estava na prisão, vocês não foram me visitar. Quando eu estava nu, vocês não me vestiram. Por isso vocês são condenados, por isso vocês vão para o inferno. Eu também acho que as pessoas que estão na igreja fazem tudo certo também. Eu acho que também não são lá, não sou sábio. Também não fazem às vezes essas coisas. Sim. E foi isso que mexeu comigo. Sim. O pastor estava falando. Mas isso que mexe com todos nós. Porque assim, nossas igrejas, veja bem, não é que a nossa igreja aqui não faz. Se você está aqui, se você entrega o seu dízimo, a sua oferta, esse dinheiro vai para uma organização missionária que cuida de idosos, que cuida de crianças. Você está fazendo. Será que tá bom por aí? É bom, é bom. Não vou falar que não é. Mas e você no seu dia a dia? Eu passei lá na rua lá, a pessoa está caída lá. Mas quer saber? Eu já dei meu dízimo na igreja. Então, esse aí, deixa que eu terceirizei o meu serviço, está entendendo? Quer dizer, é confortável isso assim, né? Sabe o que é isso? Sabe o que isso me parece? Me parece com aquela pessoa que recebeu o talento, da parábola dos talentos, e ele pega, não exatamente aquele que enterrou, porque tem um que Jesus fala, não, Jesus chega para esse que enterrou e fala, por que você, para não fazer menos pior do que enterrar, por que você não pegou e colocou no banco, para que quando eu chegasse eu recebesse com juros? Ou seja, o banco é esse negócio de terceirizar, porque alguém vai fazer o dinheiro render. Era para ele fazer o dinheiro render, é para ele pegar o poder que Deus deu para ele, e no dia do julgamento Jesus vem pedir a conta. Ele fala, Senhor, com aquilo que o Senhor me deu eu ganhei mais um, né? Eu ganhei 5, era para ele produzir, mas ele não, vai lá e enterra, não faz nada. Toma aqui o seu o que você me deu eu estou te devolvendo, não perdi. O medo dele era não perder, não perdi. E aí Jesus fala, por que você não colocou no banco? Porque o banco ia trabalhar com dinheiro, ia render, e eu ia tomar o juízo, que é o terceirizar. Terceirizar ainda não é a pior das coisas, está legal, é alguma coisa, mas para o mundo aí fora, para testemunho, o mundo não vê organizações. O que o mundo vê são pessoas. O que o seu vizinho vê é se você, em carne e osso, está envolvido em fazer esse mundo melhor. Esse testemunho que eu estou tentando abrir a mente da igreja, de todas as igrejas que puder ver um vídeo desse, não é nós aqui, é todas, que olha, nós podemos fazer melhor, nós deveríamos estar fazendo melhor, entendeu? Gente, será que cabe com milhões, vamos lá, quantos vocês acham que no Brasil hoje são evangélicos, seja verdadeiro ou falso? Tem uns 50 milhões. Se tem 50 milhões, tem país aí rico aí que tem 50 milhões, a gente tem 200 milhões, 215. Então 50 milhões já dá um país. Esse povo, você acha que não tem uma força financeira para poder fazer as coisas aqui? Não tem que esperar governo. Tem lá no centro,
à noite, quando eu saio, tem uma igreja, eu não sei o nome da igreja, que para um ônibus lá, ela para um ônibus, desce e dá comida para os mendigos. Ah, mas isso é comunismo? Não estou falando de comunismo, estou falando de bandeira política, eu estou falando de ajudar os pobres. Vamos lá, vocês não estão entendendo a minha visão. Eu sou da Igreja Batista. Vocês assistem televisão? Vocês já viram nos filmes de televisão aquela cena em que vai um monte de pobre dentro de uma igreja pegar a comida? Aquilo lá acontece nas igrejas batistas lá nos Estados Unidos. É prática comum. Foi aprendido na época da grande crise financeira. O pessoal passava fome. As igrejas, o templo, ele não fica fechado durante a semana. Ele serve para ajudar os necessitados. Esse tipo de visão que eu quero transmitir para vocês, para falar, nós podemos fazer mais, podemos fazer melhor. Estou falando de todas as igrejas. Nós podemos entrar de cabeça nesse negócio aí e pregar. Sabe, gente, deixa eu falar para vocês. Tem um monte de banco vazio, muita gente que está muito bem de vida não quer saber, porque quando as pessoas prosperam, quando o país prospera, fica difícil, o coração fica endurecido. E Deus está falando assim, olha, vão pelas ruas, recolham essas pessoas, encham a minha casa, que vai ter festa, eu quero a casa cheia. Traz prostituta, mendigo, traz todo mundo para dentro. Evangeliza essas pessoas, elas vão aceitar. Pessoas que estão na miséria, o coração delas está quebrantado, que estão no leito de enfermidade. Traz essas pessoas. Essa é a mensagem, porque se a gente enxergar isso, o número de crentes vai aumentar muito mais, e essas pessoas vão sair da miséria, porque tem bênção dentro do povo de Deus, dentro da palavra de Deus. Existe bênção, a pessoa muda, a pessoa está mendigo lá, ela vira uma pessoa que tem posse, que tem família, ela refaz a vida, porque Deus pode fazer isso, porque milagre existe. Quem é que ia falar? Irmão Luiz. Pode falar, irmão Luiz. É interessante, quando o pastor começou a falar em José, começou a falar em Jacó, Sim. E a gente via ali que divisões, Sim. divisões. E até hoje as coisas continuam assim. Sempre existem coisas assim. Tempo atrás eu acho que estudando um livro que ele dizia assim, autoritarismo, fala de autoritarismo. E dizia que acho que poder e autoritarismo tem tirado o lugar de humildade. E hoje a gente observa que isso ocorre. Superioridade e autoritarismo. É o mal que o ser humano carrega com ele. Autoridade e superioridade e autoritarismo. Carrega com ele. Sempre para onde vai, ele quer ser, está lá em cima. E tem tirado o lugar de humildade e oração. Isso ocorre. Aí a gente vê na palavra de Deus o contrário. Que Deus dá graça aos humildes, e resiste os humildes. E quantas vezes, quantas pessoas, quantos
tem perdido a visão do rei. Sim. A visão do rei. Não é? Não. O pastor não tem direito de cobrar nada. Ele não tem que cobrar nada. Eu vou para o dia que eu quero, eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, eu ando o que eu quero, eu estou onde eu estiver. Eu tenho direito. Não é assim que funciona? E a graça? E a humildade e a obediência? Aonde fica? Então, Jesus Cristo disse também na sua palavra que o homem às vezes diz de coar o camelo, coar um mosquito e engolir o camelo. Então são essas coisas que tem levado o homem, a igreja, o irmão, a criar no meio do centro da igreja divisão, ou melhor, panelinhas e por aí. E por aí. O pastor está na retaguarda. Aonde é que um coração, um ser humano, pode chegar a esse ponto de dizer que o pastor, a igreja, os deveres com o Senhor, está na retaguarda enquanto ele está diante do seu bem-estar. Não haverá bênção nem prosperidade. A tendência do homem assim é lá na frente cair, é ser envergonhado, né? Pelo que ele age e que ele procede. Sim. E essas coisas têm tirado, eu não vou dizer tirado, eu vou dizer, eu vou mais além, tem cegado espiritualmente o homem. Sim. O homem chega a um ponto de ele não ver o horizonte, não ver o amanhã, né? Porque a mentalidade, o raciocínio dele não é espiritual. Exatamente. É engraçado. A Bíblia diz que o homem se torna um homem natural. E a Bíblia diz que um homem natural, ele não vê. Sim. As coisas espirituais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que são os fracassos de muitos homens que são crentes, muitos filhos, têm uma vida fracassada, olhando somente para a riqueza deste mundo. Sim. E não vê a riqueza que Deus tem para o pastor Isaías. Sim. Vocês veem, só para, já que a gente está falando das coisas, tem coisas que são difíceis, principalmente para mim, que estou na posição de pastor. Mas vocês acham que faz sentido um pastor ganhar um salário igual de um político e ganhar 20 mil, 30 mil reais? Precisa disso? Precisa disso? Não. Precisa disso. Olha, por exemplo, estamos aí administrando uma congregação de 100 pessoas, vamos supor que cada pessoa ganha R$1.000, cada uma dá 10%, então dá dando 100 por pessoas, então R$100 vezes 100 pessoas dá quantos mil? 10 pessoas é 1.000, 100 pessoas vai dar 10 mil, certo? Então entra 10 mil na igreja, certo? Então a igreja pequena entra R$10.000. Se o pastor, como um gestor, por ser um gestor, ganhar um salário de gestor em qualquer empresa aí que dá na média de 5 mil, para uma igreja desse porte, certo? Precisa ter uma igreja maior que 100 pessoas? Não precisa. Por que não precisa? Porque um pastor dá conta de até 100 pessoas.
Se você tem um rebanho mais que 100, eram 100 ovelhas? Eram 100 ovelhas. Se você tem um rebanho maior que 100, você já vai precisar de ajuda, de ter outro pastor para ajudar, porque você sozinho não consegue. Então, se as igrejas pensassem em ter igrejinhas de tamanho de 100 pessoas, o pastor ganharia até, vamos supor, metade do que está entrando, até 5 mil. Esse negócio de pastor ganha 30 mil, 40 mil, 50 mil, está estranho, certo? Mas a igreja tem 200 membros, tem 300, 400 membros, tem um colegiado de pastores, cada um ganha. Então tem umas coisas meio estranhas. Pastor andar de jatinho, né? Tem fazenda. Quer dizer, ele está enriquecendo. Veja bem, se o pastor está numa igrejinha de 100 pessoas ganha 5 mil, ele vai ter alguma posse. Eu não estou falando dele ter alguma posse. Eu estou falando do cara ter fazendas. Eu estou falando do cara ter jatinho particular. Não é estranho? Por um acaso, a igreja, cuidar de uma igreja ou de várias igrejas se tornou uma fonte, uma forma de você enriquecer? Faz sentido isso? Será que o Evangelho de Jesus não prega enriquecimento nesse mundo? Quando a gente fala em bênção da pessoa prosperar, a pessoa ter o pão para comer, ter o arroz, o feijão e a carne. Eu não estou falando da pessoa comer caviar. Em nenhum momento eu falei que a pessoa ia comer lagosta. Não é esse tipo de bênção, de esbanjar, que você vai viajar para a Disney se você conhecer Jesus. Isso não faz parte do Evangelho, não é isso que está sendo prometido. Isso aí é uma pirâmide aí, de alguma estrutura aí, de algum outro lugar, certo? De uma seita. Aí sim, você vai virar um empresário e tal. Aqui a gente não está. Quando a gente fala em bênção é você ter saúde, é você viver e ver os filhos dos seus filhos, é você ter sempre o que comer e nunca passar fome. Isso é bênção. Estou falando de riqueza, de você ter carros e carros, mulheres e mais mulheres igual Davi teve. Davi estourou, Salomão estourou, mas eles eram reis. Eu não estou falando que você vai ser rei. Não está sendo prometido isso na Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo. Agora, eu também não vou mentir e falar que não vai prosperar, que Jesus não reconstrói a vida de uma pessoa, que a pessoa não sai da miséria e daqui a pouco ela tem uma casa, ela tem um carro, ela tem uma família. Eu não posso falar que não, porque está relacionado sim. Até porque se a pessoa parar de se drogar e começar a trabalhar, ela vai prosperar. Não vai? Vai. Lógico que vai. Então, às vezes a nossa riqueza, trazendo para a prática, né? Nós pobres da Zona Sul, às vezes a nossa riqueza está em sentarmos no dia de domingo e ficarmos assistindo futebol. Dentro da televisão a gente está esbanjando a riqueza também. Então o que está se falando aqui é que às vezes a gente pensa numa visão religiosa. Eu já louvei, eu já orei, eu fui na igreja e está bom. E aí vem a questão, tem muito dom, muita coisa, muitos ministérios dentro da igreja, cuido das crianças, isso e aquilo, mas o amor, cadê o amor? Porque quando a gente fala em ser espiritual, a gente não está falando de falar em línguas, toca uma música muito bonita, tem um discurso maravilhoso, sabe ensinar, não é essas coisas que mostram que você é espiritual, mas é o amor, é o caráter, é os frutos do Espírito Santo, é o caráter de Cristo formado na pessoa, é a bondade, é a pessoa se desdobrar para abençoar os outros. Não é fazer um papel de um religioso, eu tenho um cargo na igreja, mas é uma pessoa que está ali influenciando, entendeu? E aí vai cumprir aquele pedido de Jesus. Eu estava no hospital, você foi me visitar. Eu estava enfermo, né? Eu estava na prisão, você foi e se importou. Eu estava sem roupas, você me deu, você compartilhou. Estava lá passando fome, você foi lá e se importou. É aquela movimentação de agir de uma igreja que ela
é relevante na sociedade, porque vejam bem o que as igrejas estão vivendo durante talvez séculos, é um rótulo que o mundo colocou: vocês são religiosos, vocês são protestantes, mas vocês são uma continuação da igreja católica, vocês têm que trabalhar na forma de instituições, vocês vão abrir um colégio, vão abrir isso, vão abrir aquilo, mas os membros, eles são religiosos, eles vão num templo orar, porque vocês são religiosos. Mas não é isso que Jesus ensinou, não ensinou vocês a serem religiosos, ensinou vocês a serem luz, ensinou vocês a fazer a diferença na sociedade. E é aí que a igreja causa o caos na sociedade, porque ela quebra o sistema, porque o sistema diz: para você ser alguma coisa, você tem que ter. Ninguém ganha nada de graça. Aí chega o crente, chega o cara que é de Jesus e tira a pessoa da miséria sem a pessoa fazer por merecer. A pessoa é um lixo. A pessoa foi jogada lá na cova da sarjeta, e a sociedade está falando assim: nós queremos ver você definhar até morrer. Ninguém vai te ajudar. Todo mundo vai passar e vai virar o rosto. Aí chega o crente e tira a pessoa de lá. A pessoa não trabalha, mas a pessoa começa a comer. A pessoa não trabalha, mas a pessoa tem medicamento. Causa um caos na sociedade, porque o ritmo do mundo é viver sem amor, sem fé, é destruir a vida das pessoas, é obra de Satanás, roubar, matar e destruir. De repente vem a igreja e atrapalha os planos de Satanás. Satanás estava destruindo aquelas pessoas, e a igreja chega e atrapalha, e o mundo não quer. E quando o governo vê uma igreja se mexendo e influenciando, foi igual fez na Cracolândia. Quem é que estava lá? Nós, os batistas, nós estávamos lá. Chamava Cristolândia. Nós tiramos Cristo, né? Jesus tirou as pessoas da droga. E aí eu não sei o que aconteceu. Eu acho que alguém ficou de olho grande, falou: não, eles não são partido político, eles não vão eleger ninguém, as pessoas vão querer votar neles, mas eles não têm partido político. Eu que tenho que ganhar os créditos, porque isso vai me ajudar na minha eleição, porque com a minha eleição eu vou ganhar dinheiro. Certo? Então assim, é uma briga, porque a pessoa que tem o poder, que deveria fazer, ela não faz. E quando a gente vem e faz, aí a pessoa fala: não, mas espera aí, isso é o meu trabalho, deixa que eu faço. Aí vai de novo e joga tudo do mesmo jeito, não muda nada, deixa as pessoas na miséria. Então assim, é uma forma de você confrontar, é uma forma de você incomodar, porque isso é ser relevante, isso é ser inclusive. Isso é ser inclusivo. É muito legal eu ser inclusivo com pessoas que têm posse e têm umas visões diferentes de vida, umas opções sexuais diferentes, mas elas têm posse. É muito fácil ser inclusivo com essas pessoas. Eu quero ver você ser inclusivo com aquele miserável cheio de bicho, que você tem que dar comida para ele, você tem que lavar ele, você tem que tirar os bichos, as doenças, e às vezes está com bicho mesmo, você tem que limpar. Eu quero ver você ser inclusivo com essa pessoa. Aí é difícil, né, ser inclusivo. Aí é difícil. Ah, sim, você tinha pedido para... Pode falar. Porque nós vemos as pessoas invertendo. Então, nós estamos vivendo uma época, um tempo de inversões, né? E uma das coisas, o que Deus ordenou vai ser uma bênção. Então você não tem que ir para ser abençoado, você tem que ir para abençoar. Sim. E com isso a bênção vem para você. Sim, exatamente. Exatamente. Eu fiquei aqui ouvindo a aula e pensando, quando você diz, Jesus transformou a minha vida, mas eu posso fazer o que eu bem quiser com essas palavras. Sim. E onde fica? A Bíblia diz que pelos frutos eu conheço. Então como que eu posso mostrar aos outros que eu sou salvo se eu continuo fazendo? Pois é, sim. E quanto a
aqui? Eu cheguei lá e falei, o que eu vim fazer aqui? Sabe? Eu olhava, o que eu vim fazer aqui? Né? Eu saí de Centro de Capão Redondo para ir lá para o Crispim, numa casa que molhava tudo. E aí a primeira coisa que a gente conheceu foi um lugar chamado. Hoje mudaram o nome, mas era Viela, era favela. Hoje nós chamamos de comunidade. E nós chegamos naquela favela, irmãos, eu nunca tinha visto em São Paulo, embora eu já tivesse trabalhado aqui na favela ali perto do aeroporto, eu nunca tinha visto um negócio daquele. Nós víamos pessoas literalmente com bicho. E eu acordava às 7 horas da manhã com o pessoal na minha porta e eu ia tirar aqueles bichos, chamado terno, bicho de mosca, etc. E eu ia, irmão, eu precisei de muita coragem e levar o pão para aquela gente. Aquela favela era uma tristeza. E eu dizia, o que eu vim fazer aqui? Minha mãe chegava e olhava para mim e dizia, ah, meu Deus, essa menina se meteu no buraco. Mas eu estava ali, eu não sabia por que eu estava ali. E aí, um pastor americano chegou lá e ele contou uma experiência ou uma ilustração, sei lá, que um homem andando pela beira do mar e tinha muitos peixes. E esse homem começou jogando alguns daqueles peixes lá dentro. E o outro chegou e disse, tá louco, meu? Você tá maluco? Mas de tanto peixe você fica jogando um ou dois lá dentro? Que diferença vai fazer? E ele pegou aquele peixe e disse, olha, para esses eu não sei, mas para esse aqui vai fazer uma grande diferença. Você tem que fazer essa diferença. Você não tem que pensar que o governo, você foi chamado para ser uma bênção. Você não tem que pensar, mas o pastor aqui é Samuel. Samuel faz o que ele quiser fazer, eu sou só. Aí nós chamamos de salvos, sentados e sossegados. Para que você foi chamado? Para ser uma bênção. Independente de você ter ou não ter como. Eu não sou chamado pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Pelo que eu vou representar. Que Deus eu estou representando? Que igreja eu estou representando? Então nós envolvemos tudo isso. Se eu me converter, mas eu quero viver uma vida de pecado, como eu vou ser uma bênção? Se eu me converti, mas eu não posso mostrar ao meu irmão que ele precisa de pão, mas eu só tenho um pão, divide o seu pão, e outros virão. E eu vivi isso na prática, irmãos. Eu comecei dividindo, eu mudei para o Crispim porque eu não tinha como pagar a prestação da minha casa. E nós mudamos para o Crispim para poder caber no nosso orçamento. E eu cheguei ali, eu vi pessoas numa condição terrível. E eu falava para o meu marido, como que eu vou falar para esse povo? Eu não sei falar, eu não sei ler, eu não tenho estudo. Ele falou assim, Deus te chamou, independente de tudo isso. Irmãos, hoje com muita alegria, aí o irmão falou uma coisa que me chama muita atenção. Entre as coisas que ouvimos, eu não preciso de elogio, eu não preciso ser reconhecida, porque eu só preciso lá, a minha turnê termina lá. Mas é muito bom. Hoje eu entro naquela favela, outrora favela, hoje apenas uma viela de pessoas civilizadas, de pessoas limpas, de pessoas pregando o evangelho, de pessoas ouvindo. Houve que atrapalhasse. Nós tivemos um grupo, nós começamos um trabalho em uma garagem que não tinha porta, o chão era terra, igual nós começamos no Crispim, mas nós estávamos lá todos os domingos à tarde. Nós ficamos 2 anos naquele lugar. Faltando 3 meses para completar 2 anos, chegou um grupo e começou a oferecer bala, doces, etc., para aquelas crianças. E aí nós fomos 4 domingos seguidos e não tinha mais nenhuma criança. E eu falei para a irmã, não adianta, a gente não precisa. Mas no último domingo que nós tínhamos criança, hoje, uma daquelas crianças é um pastor. Então, é muito
Eu costumo dizer, eu não preciso que Deus me dê riqueza para eu mostrar como Deus, para eu confiar que esse Deus é Deus. Eu não preciso de elogio, mas, irmãos, é muito bom entrar naquela viela hoje e ver que Deus me usou e transformou aquele lugar. Hoje dá orgulho, irmãos. Irmãos quiserem poder entrar naquela viela e ver o que Deus fez na vida daquelas pessoas. E eu fui usada com minha pequenez, com tudo, não para ser elogiada, mas para ser uma bênção naquele lugar. E olha, e eu prosperei. Hoje eu tenho uma casa que fico perdida lá dentro. Quero vender para pegar uma menor. E Deus me abençoe. Então, a prosperidade vem quando você se submete a fazer a vontade de Deus, a ser grato e a ser uma bênção, porque foi para isso que você foi chamado, para ser uma bênção e para fazer a diferença. Não espere que quem está do seu lado faça a diferença. Comece por você. Vá, mesmo pequenininho, e você vai ver que a bênção de Deus vem. Como eu falei, eu teria muita coisa para falar. Eu saí da Bahia com 3 peças de roupa numa mala, sem vestinho, sem ter para onde ir. Eu queria ser crente, meu pai não deixava. E eu vim para o Rio de Janeiro e meu irmão disse para mim, se você for ser crente, pode ir embora. Falei, eu vou. Peguei minha malinha e vim embora para São Paulo. Quando cheguei aqui, meu irmão olha para mim e disse, com esse nariz empinado, você quer ser crente? Então vai ser em outro lugar. Na minha casa, não. Falei para ele, eu vou. E eu fui trabalhar em casa de família, não sabia ler. Meus irmãos não tinham o que comer. Vivíamos de casa do Tata, nós éramos em 12 irmãos. Hoje a gente conhece, a nossa esposa conhece alguns que nós trouxemos. Talvez eles se lembrem de algum dos meus irmãos. E nós trouxemos tudo. Todos os meus irmãos hoje têm casa, têm seu carro, têm vida. A grande maioria salvos por Jesus. Não tem questão. Eu prosperei. Eu não tinha o que comer. Hoje eu posso dividir o meu dia. É essa a ordem de Deus. Ser, vai e ser uma bênção. É isso aí. O nosso tempo está esgotando. Mais alguém quer falar alguma coisa? E a condição de Jonas, né? Que teve uma determinação de Deus, vá. Ah, mas eu estou indignado com isso, não quero não. Aí fez lembrar falando do pastor esses dias, estava meio rebelde com o pessoal, ninguém quer nada por nada. Então eu vou, que Deus venha, né? E a voz já fala que não, é melhor não fazer isso aí não. Tem um conselho lá que não, peça a volta de Cristo não, fica calma aí, tranquilize. Agora, nós às vezes temos muito de Jonas, eu mesmo me coloco, porque assim, hoje é difícil. Nós estamos vivendo uma situação assim, depois da pandemia, tem-se dificuldades? Tem. Mas assim, quem quer faz. E aí você vê o cidadão que chega às 9, o cidadão que chega ao meio-dia, o cidadão que chega às 3, agora tem o cidadão que chega às 10 da noite. Pô, você pode me ceder alguma coisa, um alimento? Aí o Richard foi lá, vai, ó, tem um cidadão aí que é um pai de comida. Eu falei, tudo bem, tá, aí faça. Você não atendeu? Não veio com a disposição de falar? Não, aí faça. Beleza. Aí ele foi, fez lá, deu. Na segunda vez, aí ele titubeou, porque dá trabalho. Ué, não é só ir lá dar, tem que fazer alguma coisa. Para você dar, você tem que ter. Aí começou a ficar difícil, né? Que nem a gente observou também, veio um rapaz aqui na igreja, um rapaz não, senhor, e pediu auxílio. Aí os irmãos devem observar. Aí na segunda vez eu falei, mas você já não teve aqui, está vendo o mesmo drama ainda? Está faltando alguma coisa. O rapaz começou a me xingar, desceu bravo, virou as costas, quis saber de conversa. Deixei na ferida dele. E aí você, peraí, eu estou meio Jonas. Porque você começa a avaliar. Você começa a ter que carregar uma toga de juiz que não é sua. Que nem ontem eu saí com a Luzia para a gente poder fazer uma refeição diferente. E aí eu observei uma mulher com cigarro na mão pegando uma moedinha. Eu falei, se ela vier aqui, eu falo para ela, para esse cigarro, eu já estou julgando, né?
precisando de uma carga na lata de concreto, eu vou. Só que a pessoa não quer mais isso. Aí se você fala de Deus, que o irmão Luiz falou, mas vem aí, como você está no aspecto, né, espiritual, com essas palavras, no aspecto espiritual, o cara nunca mais apareceu. Deixa eu falar uma coisa só para finalizar. Temos ainda 3. Não me entendam mal. Sim, vamos lá. Tá? Não é para dar dinheiro para ninguém. Não é para dar dinheiro. Não estou falando de dar dinheiro para ninguém. Não é dinheiro. Eu falei de pessoas, se a pessoa estava passando fome, aí você dá um prato de comida para ela. Dinheiro não. Nunca você dá dinheiro para ninguém. Não se dá dinheiro para as pessoas. Se a pessoa estiver com fome, você leva comida. Se a pessoa estiver sem roupa, você leva roupa. Se a pessoa estiver com sede, você leva água. Dinheiro não. Você vai levar, e você tem que fazer, porque tem um jeito certo de fazer. Você vai levar o prato, o ônibus lá, para lá, certo? Estratégia. Vai trazer os pratos de comida para os mendigos, mas o cara está lá no microfone, pregando Jesus. Por que vocês estão recebendo? Porque Jesus mandou eu vir aqui. Por isso, não é só dar um prato de comida. A pessoa tem que saber por quê. Porque o objetivo é ganhar ela para Jesus. Porque se não ganhar ela para Jesus, se Jesus não entrar na vida dela, amanhã ela vai pedir de novo. A vida dela não vai mudar. É o serviço completo. A estratégia da comida é só uma estratégia, é só uma desculpa. A gente precisa entender que o problema real da pessoa é espiritual, ela está cheia de demônio. É por isso que ela está lá na sarjeta. Aquilo daria é demônio. O diabo arrasou com a vida dela. Só Deus que vai resolver. Se você tirar ela da sarjeta, dando alimento, saúde, ela vai se tornar uma pessoa que vai morrer e vai ir para o inferno. Ela vai ter um emprego, tudo, mas ela vai morrer e vai ir para o inferno. Não é isso que o Evangelho prega. O Evangelho não prega a salvação neste mundo. O Evangelho prega a salvação para outro mundo. Tá? Então isso precisa ser muito claro nas atitudes da igreja. Eu não estou falando da igreja consertar a sociedade de uma maneira que as pessoas tenham uma vida melhor nessa vida. Mas eu estou falando do inverso, que se essas pessoas se converterem e entrarem para a realidade espiritual, lá do futuro, lá do reino espiritual, vai refletir nessa vida. Porque a pessoa aceitou Jesus, depois que ela aceitou Jesus, a vida dela vai refletir que ela é filha de Deus. Então, ao longo da vida dela, porque ela aceitou Jesus, vai sim prosperar, vai sim sair da miséria extrema. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Não estou dizendo que a pessoa vai ficar rica, mas ela vai se tornar uma pessoa que tem uma vida digna, porque Jesus pode fazer isso, porque Jesus faz. Mas não é um evangelho que prega uma prosperidade material, igual se fala nas igrejas, que sei lá se dá para chamar de igreja, né, que prega esse negócio. Então, não, a gente nunca, mas nunca mesmo dá dinheiro para ninguém. Se você der dinheiro, a pessoa vai comprar droga. Der dinheiro, a pessoa vai fazer tudo de errado. A pessoa está naquela situação porque ela não teve dinheiro uma vez na vida e não soube usar. Foi assim que ela foi parar ali. Então você não dá dinheiro, porque a pessoa não vai saber o que vai fazer. Se a pessoa está com fome, você dá comida. Se a pessoa está com sede, você dá água. Se a pessoa está doente, você dá assistência. Eu preciso de medicamento de 50 mil reais. Eu não tenho 50 mil reais, mas eu posso orar por você. Eu posso vir aqui todo dia e orar por você. Eu não tenho 50 mil reais, mas eu conheço Jesus que cura. E aí você vai pregar para a pessoa. Se a pessoa se converter no leito de enfermidade, pode ser que além da alma dela ser salva, o corpo também sofra algum milagre e seja salvo.
pode ser. Mas se a pessoa morrer, você fez o seu trabalho, porque a pessoa não morreu de verdade. Ela se ausentou temporariamente da história desse mundo, para depois um dia retornar. Então, o nosso trabalho é esse. Tem o jeito certo de fazer. A questão é, é muito difícil, não vou fazer. Aí eu questiono, né? Aí é fácil, né? Porque os caras lá da outra religião lá, que não é de religião cristã, que não tem nada a ver com Jesus, eles fazem a mesma coisa que você. Eles vão num templo, no final de semana, estudam lá as teorias filosóficas do fulano de tal, tem suas músicas, tem seus rituais de batismo, de passagem, etc. Depois vão para as casas e vão cuidar da vida delas. Qual que é a diferença entre a sua igreja e aquela outra religião lá qualquer? É isso que a gente tem que botar na nossa cabeça. Nós não somos uma religião. A gente não é aquilo que as pessoas rotulam a gente. Nós não estamos aqui para ficar cantando musiquinhas dentro de uma igreja. A gente está aqui para pegar uma mensagem transformadora. Essa mensagem tem que tocar as pessoas lá fora. Não é para ficar dentro de 4 paredes. E Jesus mandou, vocês vão, e vocês vão expulsar os demônios, e vocês vão curar as pessoas. É para sair e fazer transformação. Não é teoria. Não é para chegar e ficar falando uma teoria qualquer. É para você chegar lá e expulsar o demônio. O demônio vai sair. Se o demônio sair, vocês sabiam que muitas doenças são causadas por espírito maligno? Aquela pessoa vai ser curada. Porque é o espírito maligno que está causando. Se você tirou aquilo que causa a doença, a pessoa vai sarar. Então, baita poder está na mão da igreja. Agora, tem que ir, tem que se mexer, tem que fazer. Vou encerrar por aqui, porque eu acho que o nosso tempo já está estourado. E a gente continua no outro domingo. Tem muito mais para a gente falar, se Deus permitir, se Ele quiser. Resumindo, não é fácil, né? Ser cristão, servo